um engenheiro de sustentabilidade? O nosso entrevistado de hoje é doutor em engenharia de produção. Ele também é professor do curso de mestrado em administração de empresas na Univale, que veio compartilhar conosco a sua trajetória profissional e também compartilhar o seu conhecimento em termos de sustentabilidade em engenharia ambiental. Nosso programa está começando, fique com a gente. O nosso entrevistado dessa semana é o Dr. Alexandre Leripio. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Larissa. Obrigado. O Alexandre, nós sempre nos encontramos nos corredores do mestrado. Não tive a oportunidade de ser tua aluna. Fiquei te devendo essa. Isso pode ter sido uma sorte. Alexandre, me conta como é que você é agrônomo. Sim. Você pode nos contar um pouquinho como é que você iniciou suas atividades profissionais? Sim. Década de 80, final da década de 80, eu ingressando em algum curso de graduação, gostaria de trabalhar com a área ambiental, que era já uma demanda emergente da sociedade naquela época. Eu inicialmente pensei em cursos na área de ecologia, biologia, mas não me identifiquei tanto. E durante um ano eu cursei engenharia química. Engenharia química foi um curso que me deu uma primeira vivência junto a indústrias, enfim, os processos industriais. Eu tive uma certa atratividade, porém o tipo de indústrias daquela época, especialmente no lugar onde eu estudei, em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, era um tipo de indústria de fertilizantes, de agrotóxicos, e eu não consegui me identificar com essa abordagem industrial. E acabei desistindo nesse primeiro ano e fui fazer agronomia, que era uma ciência, digamos assim, eclética, abrangente, e que poderia me dar as ferramentas para trabalhar nessa área, entendendo o que são os recursos naturais, como são os sistemas ecológicos. Enfim, a agronomia, apesar de também ter essa vocação, por assim dizer, de produção agrícola de alimentos, eu procurei explorar o curso na perspectiva de conhecer e reconhecer os recursos e como eles funcionavam. A partir daí eu tive a oportunidade ainda no curso de agronomia de fazer um mestrado, e aí o mestrado foi na área de ciência do solo, porém resgatando aquela vontade de trabalhar com a área ambiental. Eu estudei os resíduos agroindustriais que eram causa de poluição, e que no nosso entendimento, e isso ficou comprovado naquela dissertação de mestrado, poderiam ser valorizados e deixarem de ser elementos poluentes para serem elementos agregadores de valor, como por exemplo, no foco que foi trabalhado, um resíduo poluidor de engenhos de arroz, de frigoríficos e até de curtumes, eles poderiam ser convertidos em fertilizantes que poderiam voltar para a lavoura e fazer um ciclo, né, fechado e sustentável em relação à situação anterior. Então essa foi o foco que eu explorei no mestrado, e aí entrei de vez na área ambiental. E nessa área, quando nós começamos a trabalhar as questões econômicas e ambientais, nós na verdade estávamos ensaiando os primeiros passos em relação à sustentabilidade, que vim a trabalhar a partir de 1996, quando ingressei no doutorado aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente no curso de Engenharia de Produção. E foi um desafio bem grande. Sustentabilidade era um tema bastante novo na época, desafiador em termos acadêmicos, em termos de pesquisa, e junto com um grupo de professores, eu diria ousados, mas que apoiaram incondicionalmente o nosso grupo, que hoje tem, enfim, profissionais de relevância no mercado, que eu poderia citar vários aqui, mas vou escolher uma pessoa para homenagear em nome de todos, que é a professora Lucila Maria de Souza Campos, uma referência em sustentabilidade que é da nossa época, e nós, nessa oportunidade, tivemos a condição de aprender juntos e construir conceitos, eu diria assim, que ligavam, né, a teoria que estava ainda nascendo com a prática das organizações. E foi aí então que também começaram as minhas experiências docentes e ao mesmo tempo também como profissional da área de projetos, de consultoria. E o que é ser um engenheiro de sustentabilidade? É ser um pouco de tudo, né? Porque
a sustentabilidade é uma área que incorpora diferentes perspectivas e que não se pode, por exemplo, dizer que a questão ambiental é a única que promove a sustentabilidade. Ela é um dos elementos e ela precisa estar contemplada, mas não de forma exclusiva. Nós precisamos, para ser bastante simples, também equilibrar as questões da sociedade, as questões econômicas, e nós entendemos como sustentabilidade como uma solução viável sob todas essas perspectivas. E um profissional, para atuar nessa área, eu diria que não existe uma formação, uma graduação específica. Ele pode fazer qualquer graduação dentro de, claro, de alguns limites, né? Mas, enfim, algumas são melhores que outras, mas todas permitiriam, de uma maneira ou de outra, que o profissional se engajasse em ações sustentáveis e fosse um profissional da área de sustentabilidade. Os profissionais da área de engenharia, especialmente, que já têm aquela formação, então, que pode-se dizer padronizada, até com base nos parâmetros curriculares, enfim, né, nas próprias diretrizes do MEC e das nossas organizações de classe, CREA, CONFEA, enfim, o engenheiro ele tem uma base comum e que um profissional de engenharia, e eu diria qualquer engenharia, pode ser uma engenharia ambiental, que num primeiro momento tem uma associação mais direta com as questões da sustentabilidade, mas também um engenheiro civil, como eu disse anteriormente, um engenheiro químico, enfim, um engenheiro de produção, e eu estou esquecendo aqui de vários ramos, né, de vários tipos de engenheiro, mas que também tem a ver com a sustentabilidade. Eu menciono os engenheiros eletricistas, né, que são importantes, fundamentais. Hoje em dia se fala em energias renováveis e sem eles isso não será possível, né? Sem a otimização, enfim, das conversões, enfim, eles precisam também contribuir. Em resumo, todo engenheiro tem uma formação básica comum e uma especialização dentro da sua área de dedicação. Quaisquer que sejam os profissionais, para atuar com sustentabilidade, ele precisa beber de outras fontes, por assim dizer. Ele precisa ser um pouco administrador de empresas, ele precisa incorporar a visão de gestão, ele precisa também ter aquela visão mais humana, digamos assim, né, das ciências humanas. E eu aqui, dentre tantas formações ou profissões, eu aponto um assistente social, né, um graduado em serviço social, enfim, um cientista social, alguém que tem essa perspectiva, ele também precisa beber dessa fonte. De forma que os profissionais que atuam com sustentabilidade, eles são formados em uma disciplina, mas eles precisam incorporar outras disciplinas ao seu modo de agir. E aí nós dissemos que são profissionais que procuram atuação interdisciplinar. Uma vez que as equipes que atuam em sustentabilidade, normalmente a gente fala no plural, são equipes multidisciplinares, né, com formações diferentes dos profissionais que as compõem. Então, se um profissional quiser atuar com sustentabilidade, necessariamente ele vai ter que ter essa característica, essa competência, né, de saber atuar em equipe, porque é muito raro um profissional solitário atuar em sustentabilidade, dadas essas relações, essas conexões que existem com outras áreas do conhecimento. Então, você tem uma empresa de consultoria, né, que é a LCG. Sim, LCG. E lá você tem uma equipe de diversas formações. Exatamente. A LCG está há 13 anos no mercado. Nós nascemos, digamos assim, nesse setor no ano de 2003 e tivemos parcerias bastante profícuas com grandes organizações. O nosso primeiro grande cliente foi a Tractebel Energia, que foi uma grande escola para a nossa empresa, um cliente altamente exigente, mas que, por outro lado, também nos permitiu uma experiência singular. Tínhamos uma parceria histórica com o Sebrae, que nos permitiu uma experiência também singular com micro e pequenas empresas de vários setores, enfim, desde o agronegócio catarinense até indústria e serviços. E o estado de Santa Catarina é muito rico e nós tivemos a oportunidade de experienciar essa riqueza e essa diversidade que temos aqui no estado. Além disso tudo, tivemos experiências, digamos, com empresas daqui da nossa região, empresas, digamos assim, do setor forte daqui, da construção civil, enfim, outros tipos de indústrias metalúrgicas, metais mecânicas, como são têxteis, né, como são fortes esses setores aqui na nossa região.
E essas experiências que a empresa proporcionou e a diversidade de clientes, eu esqueci também, mas o setor público também foi alvo de projetos nossos, eles nos permitiram não só conhecer as peculiaridades técnicas de cada cliente, enfim, as necessidades que eles possuíam e que nós tínhamos que nos preparar para solucionar seus, digamos assim, problemas, né, como provedores de soluções. E nós já experimentamos também na empresa diversos métodos, digamos assim, né? Nós já fomos uma empresa muito pequenininha, enxuta, que ela nasceu, e eu falo isso com certo orgulho, ela nasceu no mezanino desocupado de uma casa aqui no bairro de Cabeçudas, próximo onde nós estamos aqui gravando. E a empresa cresceu, ela já teve grandes projetos e atuou nesses grandes projetos com funcionários, enfim, com consultores associados. Chegamos a ter mais de 60 pessoas associados diretamente à nossa empresa. E atualmente, se hoje tivermos um projeto nessa mesma linha, nós atuaremos de forma diferente, porque acredito que o próprio amadurecimento da forma de gerenciar uma organização, que se intensificou, no meu caso, nos últimos 4, 5 anos, esse amadurecimento permitiu, por exemplo, que nós começássemos a pensar mais em rede, né? Naquela perspectiva que eu antes mencionava, porém, trabalhando com parcerias entre CNPJs, por exemplo, né? Entre empresas. E quando isso acontece, tem uma série de benefícios gerenciais e até mesmo econômicos para a organização. Por quê? Eu não preciso necessariamente contratar um profissional, um técnico, com um conhecimento específico num determinado projeto que tem início, meio e fim. Eu posso me emparcerar com uma empresa que detenha esse conhecimento permanente. Então, eu não incorporo custo ao meu projeto e eu mantenho aquela competência sempre à disposição através de uma rede de empresas, né? Então, esse tem sido o nosso modelo atual de atuação. E eu diria que ele é fruto do amadurecimento que nós tivemos ao longo desses 13 anos. Né? Muitas das coisas também são, por assim dizer, questões relativas à coerência. Nós trabalhamos com isso, ensinamos outras organizações a chegarem nesse equilíbrio, então é óbvio que nós temos que fazer o nosso dever de casa também. Tá certo. Lerípio, nós temos que dar um tempo, vamos para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Hoje conversando com o Dr. Alexandre Lerípio, ele que está aqui compartilhando conosco a sua trajetória profissional, nos dando uma aula sobre sustentabilidade, a sobrevivência das organizações. Lerípio, eu li um texto, um artigo teu que eu achei muito interessante, que você coloca em que foi-se o tempo que a preocupação do engenheiro era somente construir. Hoje em dia se tem uma preocupação muito maior, muito mais abrangente. Pelo que você me coloca, a sustentabilidade ela é nova. É uma ciência relativamente nova. Então, como tudo que é novo, é mais desafiador. Teve algum momento de superação na sua carreira, no decorrer desses anos? Teve muitos e ainda provavelmente terão outros, mas enfim. Um colega de muitos anos atrás, que trabalha também com consultoria, porém de forma exclusiva com consultoria, e eu ainda atuo na universidade, ele perguntou para mim como é que eram as perspectivas para esse tempo de crise que nós, enfim, estamos passando, mas que ele já havia um prenúncio, né? E eu me referi ao tempo de crise como o estado permanente de uma empresa de consultoria na área de sustentabilidade, principalmente no sul do Rio Grande do Sul ou no interior, enfim, né, do Brasil. Por quê? É um tema, como você falou, ele é novo. Se a gente analisar na perspectiva histórica humana, não. Ele vem em ciclos. A humanidade já teve civilizações sustentáveis e que, por um motivo ou por outro, perderam essas características e se extinguiram. Mas a humanidade continua aqui, né, com seu modo de vida, enfim. E nós estamos novamente nesse período, né, nos anos 2000, na segunda década
desse milênio, nós já estamos preocupados em como manter a nossa condição de vida, né? E aí eu me refiro sempre a uma situação que os problemas vão e vêm, e nós não podemos querer aprender a não cair, mas nós temos que saber como resolver problemas, como nos erguer a partir dessa situação. E você perguntou, dificuldades? Teve. A organização, a LCG, pessoalmente, falando, já teve crises que quase a levaram à falência, e eu digo que tudo que não nos matou nos ajudou a compreender e a nos fortalecer, né? Então eu creio que isso é a vida das organizações, e nós já tivemos alguns sustos e já superamos, e provavelmente teremos outros pela frente, porém hoje tem uma expressão, essa sim relativamente nova em relação à sustentabilidade, que se fala em resiliência, né? Ou seja, a capacidade das organizações de absorverem impactos, né, de sobreviverem às crises e continuarem existindo. E eu tive, claro, experiências pessoais como empresário, e fica sempre um alerta, isso é bem importante, a título de depoimento, porque eu sempre fui um estudioso da sustentabilidade, a minha empresa trabalhou sempre com sustentabilidade, então eu sempre dominei, em princípio, a área de atuação. Porém, o sucesso de uma organização, de uma organização de consultoria e de qualquer outra área, não depende do conhecimento técnico do produto ou do serviço que você vende. Depende de conhecimentos gerenciais, depende de uma boa equipe, depende de vários elementos que eu diria que a prática foi dura comigo, mas que a gente também conseguiu sobreviver a isso. Ou seja, eu entendo hoje, muito mais uma perspectiva de gestor, as complexidades do negócio, né? E isso é uma lição que todo profissional deve ter, uma vez que poucos são os profissionais que saem de uma universidade, por exemplo, preparados para administrar uma organização, com exceção daqueles que saem preparados para administrar quaisquer organizações, né? Mas um profissional, por exemplo, da área de engenharia, ele, se quiser abrir uma empresa na área de engenharia, ele tem que aprender muitas coisas que a graduação não ensinou para ele. Que é administrar o negócio. Eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade. Exatamente. Então, é ser o empreendedor, né? Muitos advogados são ótimos advogados, mas não sabem empreender. Exatamente. Então, quando você me coloca assim, teve problemas? Teve. E esses problemas, eu diria, por um lado isso é bom, nunca foram na área técnica. A gente mantém uma reputação, eu diria, bastante boa na perspectiva técnica. Os nossos projetos sempre tiveram qualidade, sempre foram feitos de maneira séria, mas a organização LCG já teve percalços e, enfim, nós fomos aprendendo. Ali foi a minha grande fonte de eu diria assim, de sustos e de aprendizagem ao longo desse processo. Mas eu diria que é assim que se faz a vida de uma organização. Claro, né? É verdade. E conquistas? Vamos falar de conquista agora. Olha, uma grande conquista profissional. Olha, eu não conseguiria falar em uma, mas eu apontaria duas. E uma, eu diria assim, foi ter a oportunidade única de desenvolver projetos na Antártica. Né? Isso foi uma experiência, eu diria assim, extremamente interessante, que eu tive a oportunidade de vivenciar. E, enfim, nós tivemos a perspectiva de ir várias vezes, permanecer um tempo na Estação Antártica Brasileira e depois, de forma triste, eu diria assim, até trágica, durante a execução do nosso projeto, nós tivemos o acidente que levou ao incêndio da estação e ao óbito lá de 2 brasileiros, enfim. Mas essa foi uma grande alegria, pontuada, né, por esses momentos mais tristes de reflexão, mas sem dúvida foi o que eu considero, por um lado, o ápice da minha carreira profissional naquela perspectiva. E outra, e eu não poderia deixar de citar isso, que é, no presente momento, assim, o que realmente tem nos colocado muita motivação. Há cerca de 4 anos atrás, nós desenvolvemos trabalhos que tinham a ver com as experiências que nós desenvolvemos com o Sebrae, com o agronegócio na organização, e há muitos anos na Univale, nos cursos de engenharia ambiental e nos mestrados de administração e gestão de políticas públicas, nós
temos desenvolvido pesquisas na área de alimentação escolar e agricultura familiar. E esse atualmente eu diria assim, é o fator de nosso maior orgulho. Nós desenvolvemos em 2012 um projeto, submetemos esse projeto, ele recebeu apoio do FINEP para desenvolver um sistema, um portal, base web, e ele vai, enfim, proporcionar que prefeituras, secretarias, enfim, quaisquer organizações que tenham provisão de refeições, e nosso foco inicial é a alimentação escolar, dada a importância disso, em caráter social, enfim, e as escolas públicas também é o nosso foco inicial, fazer esse link com a agricultura familiar, pensando na alimentação saudável, na alimentação próxima, produzida próxima do local de consumo, que isso é sustentabilidade na perspectiva do território. Fazer com que, por exemplo, a verba pública de Balneário Camboriú seja gasta através de investimentos em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é um exemplo, Itajaí seria um exemplo bem diferente em relação a isso, mas Itajaí, por exemplo, investe cerca de 18 milhões por ano comprando produtos alimentícios para merenda escolar. A questão é, por que não investe esses 18 milhões em Itajaí? Já pensou? 18 milhões por ano circulando no município, capacitando os agricultores, enfim. Então, já fiquei empolgado contando, mas esse é o nosso projeto, ele tem um nome, chama SUMAR, e nós temos tido, eu diria assim, sucesso continuado, não quero aqui parecer pretensioso, mas ele ganhou esse apoio do FINEP. Recentemente nós submetemos o projeto pela Univale ao Prêmio Santander e fomos finalistas da etapa nacional, e mais recentemente ainda fomos apoiados pelo programa Sinapse do Governo do Estado, né? Então o SUMAR é o nosso filho que vai nascer agora em 2016 e que eu diria que é um pouco do retrato do que a gente tem feito nos últimos 15 anos na área de agricultura, enfim, de compras públicas, que é essa a grande área de atuação do SUMAR. Mas é um professor, vamos dizer assim, empreendedor, querendo ver mais uma contribuição à sociedade se concretizando. Hoje em dia, com a própria evolução do marketing, se fala muito no marketing verde. Ou seja, o marketing passou de ser somente preocupado com as questões emocionais do seu consumidor, do seu cliente, e passou realmente a ser preocupado com questões ambientais, responsabilidade social. Como é que você vê esse marketing verde diante da engenharia ambiental? Você vê um retorno para as empresas? Em aula, uma das questões que eu sempre destaco, e mesmo fora de aula, não basta fazer. Nós precisamos provar que o que eu estou sugerindo que seja feito é mais viável economicamente, que a sociedade vai ficar mais satisfeita e que o ambiente não será impactado ou será menos impactado. Ou seja, aquele equilíbrio entre os três fatores obriga o engenheiro a entender também os efeitos sobre a imagem da organização das ações que ele pratica. É mais uma daquelas competências que não se aprende na graduação da engenharia, mas que ele precisa incorporar como profissional que queira ter sucesso no mercado. É fundamental entender quais são os valores das organizações em termos de imagem, mas sobretudo quais são os valores dos consumidores, dos clientes dessa organização. Porque normalmente é isso, as organizações elas respondem às pressões e aos níveis de discernimento e exigência do seu mercado. Quanto mais exigente for o cliente de uma organização, melhor será ela em relação, por exemplo, à sustentabilidade. Então, o profissional de engenharia e de qualquer outra área que queira ter sucesso nessa perspectiva, ele precisa ficar, digamos assim, antenado, né, em todas as questões, inclusive aquelas que afetam a imagem das organizações. O que nós temos hoje em dia de mais moderno em termos de recursos ambientais aqui no local, em Balneário, Itajaí, em empresas que utilizam esses recursos? Olha, Itajaí e Balneário Camboriú são duas cidades que possuem, assim, como grande potencial, eu diria, né, atividade logística, né, em Itajaí, atividade turística em Balneário Camboriú, e aí eu logo em seguida falaria da construção civil. Então,
nós temos visto excelentes ações em relação à sustentabilidade da questão portuária em si. Eu diria o Porto de Navegantes é uma referência muito interessante aqui na nossa região em termos de gestão ambiental, em termos de responsabilidade social e eu diria em termos de dar o exemplo de como poderia ser feito. Eu preciso mencionar que, sem dúvida, é um bom exemplo em termos de gestão portuária. Em relação, por exemplo, ainda ligado a esse setor, nós temos em Itajaí o setor de estaleiros, né? Eu não tenho grande vivência no setor de estaleiros, porém nós não temos aqui o exemplo talvez do estaleiro mais sustentável ou com as práticas mais sustentáveis em termos de Brasil e de mundo. Mas, de toda forma, é um setor responsável, é um setor, enfim, que apesar da crise recente tem impactado fortemente, mas é um setor que, eu diria assim, produz com responsabilidade, né? Quer dizer, não é um setor cujo impacto no Rio, por exemplo, tenha sido maior do que nos últimos anos. Ao contrário, tem sido cada vez menor, mas ele pode melhorar ainda mais. Já falando um pouquinho de Balneário Camboriú, eu diria que a construção civil tem um desafio grande pela frente. E aí a questão da imagem, né, que você mencionava agora há pouco. Enfim, não me parece coerente se nós pensarmos eu morar num prédio de muitos andares na Avenida Atlântica, enfim, um apartamento de muitos milhões, com muito conforto, mesmo que tenha um aproveitamento de água da chuva e de energia solar, enfim, né, que seja termicamente eficiente, ele está situado num local cuja densidade demográfica ultrapassa os limites do que nós entendemos sustentável. Né? Então, eu entendo que não é sustentável um engarrafamento, né? Isso aponta para o estrangulamento das vias de trânsito, ou seja, tem mais carro do que estrada, tem mais carro do que rua. Né? Então, Balneário Camboriú, eu diria que tem um desafio gigante relacionado à gestão territorial e à gestão do uso do seu grande potencial. É o desafio que tem pela frente. Doutor Lerípio, nós temos que finalizar a nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, o esclarecimento que você nos deu com relação a essa área tão importante para as empresas, para as organizações. E muito obrigada. Eu que agradeço e uma boa tarde. Também quero fazer um agradecimento especial às lojas Atrativa, que fica aqui no Oswaldo Reis, 1540. Beijo grande para toda a equipe lá. E para você, nosso telespectador, uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.